Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. A Assembleia Legislativa da Bahia fez uma sessão especial para discutir os preços abusivos cobrados pelas companhias aéreas no Brasil. Participaram do debate representantes das companhias aéreas, especialistas no setor de turismo e, é claro, parlamentares. Veja como foi a sessão na reportagem da TV Assembleia da Bahia. Voos atrasados. A gente marcou um voo mais cedo justamente para chegar mais cedo, porém a gente não vai poder, provavelmente a gente vai chegar o quê? De tarde, final de tarde lá. Viagens canceladas sem prévia informação ao passageiro. Nosso voo era 7h30 aqui e depois fazia conexão em São Paulo para Porto Alegre. Como aqui atrasou o voo, saiu depois das 8 horas, a gente ia perder a conexão em Porto Alegre, então eles não conseguiram colocar nós num outro voo para que a gente conseguisse chegar em Porto Alegre ainda ontem. Eles pediram para a gente fazer o check-in de novo, devolver a nossa bagagem e a gente vai ter que fazer todo o processo novamente. Falta de rotas. É humanamente impossível encaixar, né, pelo horário de pico e pelo movimento aéreo que tem entre São Paulo e Porto Alegre, né? Altas taxas para devolução do crédito em caso de desistência de viagem e principalmente preços absurdos nas passagens aéreas. Como é que você vai conhecer o seu país com os preços tão elevados? Aqui no Brasil eu fiz pesquisa para o Sul, para conhecer o Sul, quer dizer, levar minha família para conhecer, que eu já conhecia, parte do Nordeste, e a diferença de preço era estúpida. Aí você resolveu o quê? Fui para a Europa. Além de tudo isso, malas perdidas entre os voos e regras confusas sobre o limite de bagagens também têm tirado os passageiros do sério em todo o Brasil. Com essa novidade de pagar mala, seria mais barato também a passagem, né? Mudou o valor? Não mudou. E continua os aviões lotados, muita gente com bagagem de mão. Muita gente, exagerando, né? O Brasil é o segundo país do mundo em número de aeroportos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas apesar da quantidade de terminais, a crise aérea se arrasta há muito tempo. O alto preço das passagens não é de agora. Segundo o levantamento da GoEuro, que compara passagens e serviços pelo mundo, revelou que o Brasil ocupa a 12ª posição em passagens aéreas mais caras entre 43 países. E foi justamente o alto preço das passagens aéreas no país o principal ponto de discussão da sessão especial realizada na ALBA. Proposto pelo presidente da Casa, Nelson Leal, o debate reuniu autoridades que estão preocupadas com o tema. Nós não concordamos com as tarifas que estão sendo praticadas hoje no país. Sem sombra de dúvida, uma situação que impacta diretamente na economia do Estado. Afinal de contas, nós temos o turismo como uma fonte importante de renda para a nossa economia. Com uma pesquisa rápida na internet, é possível constatar: viajar para fora do país muitas vezes está mais barato ou apenas alguns reais mais caro do que para trechos internos. Veja esse exemplo. Ida e volta Salvador-Lisboa está no valor de R$ 1.467. Na mesma data de origem e retorno, encontramos Salvador-Brasília, ida e volta por R$ 1.544. E uma passagem de Salvador para João Pessoa, na Paraíba, também está custando mais de R$ 1.500. Só providência para dirimir essa situação que realmente tem trazido prejuízos à economia do nosso estado, à economia do país, trazido prejuízos ao turismo. Ontem eu estive conversando com algumas pessoas de hotéis, as pessoas preocupadas, porque quem vai viajar para o Brasil hoje, quem vai viajar de São Paulo para cá hoje, onde uma passagem é mais cara do que você viajar para o exterior. E isso é uma discussão extremamente produtiva. Todos nós, deputados, na qualidade de defensor do povo, estamos indignados. Eu, como faço parte aqui na Casa da Comissão do Consumidor, isso é um momento importante, mas temos que atrair outras empresas de fora para que venham trabalhar no Brasil, para que venham colocar mais uma. E buscar
junto à ANAC, junto às empresas aéreas, um preço melhor, um preço justo, para que os consumidores possam ser contemplados. Dados do IBGE mostram que os preços das passagens aéreas subiram bem acima da inflação nos últimos 12 meses. Entre maio de 2018 e abril de 2019, a alta ficou em torno de 35%. 30% a mais do que a inflação, que foi de quase 5% no mesmo período. Com a redução da oferta de voos no país decorrente da crise da Avianca Brasil, que agora está proibida de operar no país por ordem da ANAC, os preços das passagens aéreas nas principais rotas da companhia já registraram altas de até 140%. Isso criou um momento de aperto extremo na oferta. E realmente os preços subiram nessas condições porque as companhias não tiveram nem tempo de reagir, colocar mais voos, mais capacidade, de cobrir alguns serviços que a Avianca abandonou. Isso tudo aconteceu muito rápido. Há um descaso da ANAC e há uma superexploração, eu acho uma falta de respeito das empresas. A única coisa que nos sobra, e eu devo fazer isso essa semana, é ir para o CAD e no CAD pedir uma investigação tarifária. A investigação tarifária, o CAD também tem essa função, diferentemente da agência, mas o CAD tem a função de não permitir a formação de monopólios que prejudiquem a concorrência e, portanto, que prejudique o usuário. Para investigar os altos valores de passagens e outras cobranças indevidas, o deputado federal João Bacelar recolhe assinaturas para a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar as companhias aéreas. Começou essa legislatura, eu tenho isso como uma bandeira, antes inclusive da quebra da Avianca, e a Avianca só fez prejudicar ainda mais esse processo abusivo que as companhias aéreas estão cometendo no país. Então, criamos uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que está sendo coletadas as assinaturas, com o intuito de averiguar os abusos e o cartel dos preços das companhias aéreas. A inconstância e a incerteza que tem gerado para o mercado tem refletido direto nas queixas dos consumidores. A gente sabe, inclusive, que algumas delas têm entrado em recuperação judicial e até vindo à falência. Isso diminui o mercado, diminui a concorrência, promove a alta do preço e prejudica com certeza o consumidor. Então o movimento do Procon Bahia tem sido exatamente esse, de controle e pacificação do mercado, garantindo sempre a defesa do direito do consumidor viajante. Enquanto a turbulência na crise aérea no Brasil não é resolvida, os passageiros que realmente precisam viajar arcam com os preços abusivos das passagens e enfrentam os mais diversos problemas na prestação desse serviço. O preço da passagem está assim absurdo, a gente não pode despachar mala e o atendimento está péssimo. É um fenômeno mundial. Cada vez mais os políticos estão utilizando as redes sociais para se comunicar com os eleitores. E tem dado tão certo que muitos vão à busca de votos, usando o YouTube, o Facebook, o Instagram e, é claro, o Twitter. Veja na reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. Antes mesmo de existir os computadores pessoais, em 1973, um grupo de norte-americanos passou a utilizar máquinas de acesso público para a troca de informações em rede. Foi o chamado Community Memory. Apenas há 15 anos que os internautas do mundo inteiro conheceram a capacidade da plataforma digital. Foi o boom das mídias sociais, um crescimento observado por especialistas. E tudo isso coloca o cidadão numa situação privilegiada. Com apenas um dispositivo móvel nas mãos, ele deixa de ser apenas um receptor, passa a ser também um emissor da notícia. Basta um clique através da câmera do smartphone e um vídeo selfie, ele deixa de ser figurante, passa a ser coadjuvante na trama em que a protagonista é a informação. De olho nesse potencial, os políticos brasileiros, candidatos em 2018, aproveitaram a oportunidade. O discurso foi pautado exatamente pelas redes. Jovens políticos e os mais tradicionais deixavam sua mensagem ao eleitor, com o auxílio das ferramentas. As mídias sociais foram fundamentais. Assim, o WhatsApp, de fato, é o canal que conduziu essas eleições. E ali a gente viu de tudo. A gente viu a memetização das eleições, né, que é você brincar com o sistema de crenças da pessoa, você brincar com a pobreza, você brincar com o racismo, você brincar com a homofobia, com o feminismo. E tudo aquilo que acho que foi fundamental para dividir os eleitores, né? Para que eles acreditassem em um candidato ou desacreditassem em outro. A cada eleição há uma renovação na política.
Nos últimos anos para cá, essa renovação vem sendo estimulada pelo uso de redes sociais. Então, é possível afirmar que em alguns anos, os políticos que ainda fazem a moda antiga vão cada vez mais perder um espaço. Não é que eles vão desaparecer, aí seria até um exagero, mas eles podem perder espaço para esses novatos que têm mais domínio da comunicação, como as pessoas veem hoje. As redes sociais são um ambiente de interação, usado para entretenimento, publicidade, bate-papo ou notícias. Em Santa Catarina, deputados estaduais mais jovens estão conectados e mantêm ligação com quem está lá na ponta. Os mais experientes também aderiram às redes para se aproximar da população. Fotos, vídeos e informações são disseminados por eles, como forma de prestar contas do mandato. Todos os deputados estaduais de Santa Catarina estão presentes nas redes sociais. E a Assembleia Legislativa do Estado usa as plataformas para difundir a atividade do Legislativo. É pioneira no serviço, conta com equipe especializada e ágil. Responde às dúvidas que chegam diariamente pelas mídias sociais. A Assembleia estar nesses espaços de mídias sociais é fundamental e necessário para ampliar esse debate e também ampliar a visibilidade que os atos que acontecem aqui dentro e que refletem na vida dos catarinenses, possam alcançar o máximo de pessoas possível. Então é mais ou menos esse o nosso papel aqui. Aqui no Brasil são cerca de 130 milhões de pessoas conectadas ao Facebook, 120 milhões no WhatsApp e 57 milhões de brasileiros já estão no Instagram. E eles passam parte do dia assim, conectados em busca de informação. E essa busca desenfreada por informação faz com que brasileiros fiquem em média 3 horas e 43 minutos nas mídias sociais por dia. Isso coloca o Brasil num ranking mundial, 2º lugar, perde apenas para as Filipinas. As redes sociais se tornaram um ambiente importante para a manifestação e compartilhamento de ideias. O que a gente pôde verificar foi que as pessoas estão cada vez mais se afastando da busca pela verdade informacional em decorrência da verdade que vai ao encontro do que elas acreditam ser verdade, das suas crenças pessoais, das suas preferências partidárias, das suas próprias ideologias. O aborto é crime no Brasil, mas existem 3 exceções. Quando a gravidez resulta de estupro, quando a gestação está oferecendo risco à vida da gestante e também em casos de feto com anencefalia. No Brasil, existem movimentos que querem criminalizar completamente o aborto e, por outro lado, um grupo que quer a descriminalização total, alegando que ele é, na verdade, um problema de saúde pública. Nesta reportagem da TV Senado, você vai ver depoimentos de especialistas, profissionais de saúde, pesquisadores e também de mulheres que tiveram que enfrentar esse dilema. Confira. Eu sou a favor do aborto porque esse é um direito das mulheres. Eu sou contra o aborto porque é a vida que está sendo gerada. Eu sou a favor do aborto sou plenamente contra o aborto. Quem está gerando eu acho que existe muitas formas de todo mundo tem o direito à vida. Contei para minha sobrinha o que tinha acontecido sobre a violência, E que eu não conseguiria levar isso para frente, porque é uma coisa que me machuca muito. A única coisa que eu queria era me livrar. Eu queria abortar. Tudo acontece muito em silêncio, A gente tem o mínimo de conversa sobre o assunto. Elas chegam aqui muitas vezes em quadros depressivos, em situação desesperadora, chorando muito e sentindo-se muitas vezes deixada de lado pelo sistema. Tem uma falsa ideia que eles ficam veiculando de que as mulheres que tomam essa decisão fazem quase assim como método contraceptivo, como se fossem mulheres desvairadas, sem nenhuma noção de responsabilidade. É impressionante. O que a pesquisa mostrou é que o aborto é um evento comum da vida reprodutiva das mulheres. É assim que a gente enquadra o tema. Porque ele acontece em qualquer classe social, ele acontece para mulheres de várias fés, várias crenças, para mulheres que já estão num contexto familiar, ou seja, são casadas ou têm uma relação estável, já têm outros filhos. As mulheres que fazem aborto, elas ficam com uma propensão maior a desenvolver problemas com depressão, crise de ansiedade, envolvimento com álcool e drogas e até o suicídio. Cada vida é importante. Se não tivesse acontecido da forma que aconteceu, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Estar procurando uma unidade de saúde para fazer meu pré-natal.
Mas eu não consigo levar isso pra frente porque me dói muito, sabe? A gente pensa tanta coisa ruim, entendeu? É tanta vontade de acabar com a própria vida. Tinha uma amiga que eu sabia que tinha feito um aborto há pouco tempo e solicitei a ela, pedi ajuda a ela. Ela já chegou, me falou quanto custava, a gente levantou o dinheiro e ela já chegou com remédio e com orientação. Você vai usar assim, assada, a provável reação vai ser essa e vai sangrar mesmo. Se não passar em 2 dias, aí você procura o hospital. Elas chegam sem contar pra gente no atendimento médico de que provocaram um aborto, de que induziram um aborto de forma clandestina em casa, mas a gente consegue perceber, por exemplo, resquícios de uso de um Citotec no exame ginecológico, coisas desse tipo. Qual que é o grande problema disso? É que isso envolve um risco de vida para a mãe e para o futuro reprodutivo dela muito grande. O aborto é proibido por regra. Então, não somente a mulher, como aquela pessoa que auxilia a mulher, pode inclusive ser o pai, eles são punidos penalmente, a não ser em 2 casos, que são esses casos que eu falei, decorrência de estupro e em decorrência se a mulher corre risco de vida. O próprio fato de existirem apenas essas poucas exceções já faz com que muitas mulheres sejam obrigadas a se submeter a um aborto nas piores condições de higiene, nas piores condições sanitárias, redundando, quando não na morte, em doenças que são extremamente graves e que provocam sequelas permanentes. Recentemente, pelo voto do ministro Barroso, ampliou-se a hipótese de aborto para até aquela questão dos 3 meses. Então, existiu esse voto que não foi tomado em controle concentrado. O que é isso? Não é para todo mundo, foi naquele caso concreto. Mas que sinalizou o STF uma vontade de desobedecer à lei. Outros países que descriminalizaram o aborto e, ao mesmo tempo que descriminalizaram, melhoraram suas políticas de planejamento familiar e educação sexual, eles têm testemunhado a queda da taxa de abortos. Daqui a pouco, a mãe que teve um resfriado pode abortar porque teve um resfriado. Não é assim que funciona, né? A gente precisa manter intacto o direito à vida, desde o nascituro, desde a concepção. A gente precisa respeitar essas vidas que são, aliás, vidas de seres que não têm nem como se defender. Eu entrei em contato com a instituição e eles me ajudaram, foi como uma solução para os meus problemas, porque lá eles me deram apoio psicológico, uma moradia e apoio médico e tudo. Com o tempo foi como se colocasse uma sementinha dentro de mim, eu fui mudando aos poucos, a barriga foi crescendo, o neném começou a mexer e aí foi criando um amor dentro de mim. E eu passei a querer ficar com meu filho, a criá-lo. A nossa bandeira é muito clara. Nós não defendemos o aborto em nenhuma hipótese, como foi dito, né? Em nenhuma, em qualquer situação. Mas nós respeitamos a decisão da mãe. Nossa verdadeira intenção é salvar mãe e filho. Quando eu escolhi engravidar, eu passei por um processo de auto-perdão muito profundo. Eu precisei passar por esse processo de auto-perdão profundamente, para eu me permitir uma gestação de qualidade, sabe? Com consciência, de não me julgar pelo que eu tinha feito. Nos últimos 10 anos, em pelo menos 3 legislaturas, a gente só tem agido, atuado para assegurar retrocessos, sem nenhum avanço. O que não retrocede é a compreensão das mulheres, sobretudo das mulheres jovens, das adolescentes, de que elas são sujeitos de direito. O
Ministério da Cidadania publicou regras mais duras para a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que existe desde 1991. A principal alteração foi a redução no valor máximo por projeto inscrito, que caiu de 60 para R$ 1 milhão. A classe artística criticou a novidade. Tramitam no Congresso Nacional diversas propostas para mudar a forma como a cultura é incentivada no país. Confira na reportagem da TV Câmara. O Ministério da Cidadania, que agora abriga a Secretaria de Cultura, baixou uma instrução normativa modificando a Lei de Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet. A alteração principal foi reduzir o valor máximo por projeto inscrito por pessoa de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão. Se o projeto for de empresas do setor cultural, o teto, que era de 60 milhões, passa para 10 milhões. Essas regras não se aplicam a projetos de planos anuais e plurianuais de atividades, patrimônio cultural material e imaterial, museus e memória, conservação, construção e implantação de equipamentos culturais de reconhecido valor cultural e construção e manutenção de salas de cinema e teatro em municípios com menos de 100 mil habitantes. A lei, criada em 1991, autoriza produtores culturais a buscarem investimento privado para financiar iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater até 100% do valor investido no imposto de renda. A Lei Rouanet é atualmente o principal mecanismo de incentivo à cultura do Brasil. Pelo menos 10 projetos de lei tramitam na Comissão de Cultura daqui da Câmara, propondo alterações na Lei Rouanet. Eles vão da mudança nos percentuais de abatimento do IR até a inclusão da gastronomia na lei. Algumas das propostas pretendem mudar os percentuais de abatimento do imposto de renda, apurar irregularidades nas concessões de benefícios fiscais do Programa Nacional de Apoio à Cultura, vedar a captação de recursos a projetos que possam atrair investimentos privados, independentes dos incentivos fiscais, dar preferência a projetos culturais populares para patrocínios de empresas públicas e sociedades de economia mista e incluir a gastronomia brasileira como beneficiária da política de incentivo fiscal. O então relator da CPI da Lei Rouanet e autor de um dos projetos que modificam a lei não achou esta mudança recente ruim. É preciso, portanto, que a gente separe o joio do trigo. Uma coisa, eu acho que há consenso absoluto. Não temos que ter tolerância com corrupção, não temos que aceitar privilégio de usarem milhões de dinheiro da cultura para um artista famoso que já tem condição de sobreviver sem usar dinheiro público. Agora, é claro que é mais do que justo você usar, sim, recurso público para dar oportunidade a quem nunca teve oportunidade de apresentar o seu talento, para estimular a formação de novos talentos. O deputado Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, acha que as mudanças do atual governo na Lei Rouanet foram feitas sem que o setor cultural fosse consultado. Há um cenário de muito desânimo na cultura e perplexidade com relação às medidas que foram feitas pela falta de ouvir os setores. O setor audiovisual, que é um setor que está bombando no Brasil, aliás, é uma contradição. É um setor que emprega gente, a beça, enfim, vem bem na foto e, de repente, o Osmar Terra, o Ministério, resolve de uma maneira atabalhoada criar critérios sem discussão com o conjunto do mundo da cultura do Brasil. O consultor da área de cultura da Câmara, Renato Giglioli, diz que a maioria dos projetos não será afetada pela nova lei porque tem valor menor do que R$1 milhão. Segundo ele, menos de 1% dos projetos ultrapassa este valor. Só que os maiores são justamente os que têm maior dificuldade de conseguir investimentos de fora de uma lei de incentivos. No entanto, tem uma outra parcela de projetos que essa sim será afetada pela instituição normativa, como, por exemplo, óperas, concertos, corpos de baile, feiras literárias, exposições de artes visuais. São projetos que podem captar R$1 milhão e por essa peculiaridade, são casos que vão até 6 milhões que eles podem captar. Para muitos desses eventos é pouco dinheiro para você conseguir estruturar e organizar esses eventos.
Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!